Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira. Naquela história, será que vem chuva? Quantas vezes já ameaçou nos últimos dias e neca de pitibiriba, né? As plantinhas já estão pedindo água. Mas estamos abrindo numa semana emblemática, né? De jogo de Libertadores, de jogo de Campeonato Brasileiro, de decisão também nas urnas, né? Enfim, as coisas já todas postas, né? Já estamos nos estertores, tanto da Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, como também nas eleições, por que não? O Campeonato Brasileiro meio que se restringiu a briga de 3 pelo título, com um despontando, que é o Palmeiras, o Flamengo tendo uma última oportunidade do enfrentamento, do confronto direto, e o Internacional vai ter que se ver com os pequenos, né? Os grandes o Internacional já enfrentou. No entanto, ainda tem médios, como Fluminense, Atlético Mineiro, tem o Botafogo fora, tem o Vasco fora. Aliás, Vasco que colocou os salários em dia, não os direitos de imagem. Porque nem o Vasco tem essa grana para dar para os seus jogadores. E, mesmo que o Beira-Rio tenha feito a diferença, agora o Internacional, ao empatar com o Santos, abriu uma diferença, o Palmeiras, para com o Internacional de 5 pontos, está muito difícil. Eu tenho um palpite, doutor Elvio Henrickson e professor Roberto Titz, que o Palmeiras não ganha nenhuma das 3 próximas. Só palpite. E ainda assim eu acho que vai ser campeão, para o doutor Elvio eu estava dizendo no carro. Por quê? As últimas 5 partidas do Palmeiras são contra Fluminense em casa, Paraná fora, Vitória em casa, América Mineiro em casa e Vasco da Gama fora. Isso já pode ser campeão, né? Não. Só com esses 5 jogos. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que não ganha nenhum dos próximos 3 e depois sobram esses 5. Por isso que eu procurei olhar numa amplitude maior, porque o Flamengo, jogando em casa e jogando só isso, pode ganhar do Palmeiras, mas pode empatar. Empate é ótimo para o Palmeiras. O Atlético Mineiro jogando em casa, depois é o Santos. O Santos é clássico. Pode até perder para o Palmeiras, mas a tendência é que dê empate. Ou o Santos, porque o Santos ainda quer buscar o Atlético Mineiro e tem boas chances. E está certinho o time do Santos. Tá melhorou, né? Evoluiu agora no final. Está jogando bem. E ainda, nesse período, ele tem o Palmeiras tem o Boca pela frente. E o Atlético Mineiro, com vassoura nova, que é o Levi Coupe, a tendência é que encare, vai jogar em casa, no Horto. Um empate ou uma vitória do Atlético. Se eles somarem 3 pontos, o Palmeiras, e o Internacional somar 6, por exemplo, o Inter continua 2 atrás. E depois vem essa sequência. Mas o Palmeiras ainda tem uma vantagem de ter 2 times e meio de jogadores a nível de titularidade. Então, para eles, se tiver a Libertadores ou não tiver a Libertadores, não muda muito. Sabe o que salva o Inter? Né? Sabe o que salva o Inter? 7 vitórias e 1 empate. Aí dá 22 pontos, o Internacional tem 57. Aí vai a 79. Depende do que o Palmeiras fizer pela diferença de pontos. Eu acho, Rec, que o Inter, boa noite, antes de mais nada, boa noite, o pessoal de casa. Nitidamente a tabela é favorável ao Inter, né? Nessa reta final, em teoria, a melhor tabela é para o Internacional. Na comparação com o Palmeiras, não. Já foi. É que ao patinar Internacional, mas todos os jogos do Inter somados, os que faltam. O Palmeiras de cara tem um jogo contra o Flamengo. Não, só tem esses 3 difíceis. Sim, mas já são 3 jogos difíceis. Qual é o jogo difícil do Inter? Mas ele tem 5 de poupança. Mas qual é o jogo difícil do Inter? O Inter tem Atlético Mineiro aqui. Não é difícil? Que é o único grande, né? Por isso que eu disse que os grandes meio que... mais ou menos. Mas pode acontecer qualquer resultado. Não. Qualquer resultado no futebol acontece contra qualquer time pequeno ou grande. Eu estou falando sobre tabela em termos dos times que têm a jogar. A melhor tabela é para o Internacional. Tu acha? Eu acho. Tu acha que o Internacional ganha do Ceará no Ceará, do Botafogo no Rio e do Vasco no Rio? Se o Ceará já tiver escapado, por exemplo, com o jeito que ele está jogando. Mas assim, veja, a primeira parte é essa. A melhor tabela é do Inter, é o meu pensamento. Agora, o que torna o Palmeiras favorito, além da qualidade do time, etc., sem dúvida alguma, é o resultado do próximo jogo da Libertadores. Eu acho que o Inter passa a ter o Palmeiras, sobretudo, passa a ter o foco no brasileiro, se perder. O que é melhor para o Inter, o Palmeiras passar ou não passar? Para o Inter? É. O Palmeiras passar.
Passar. Passar, claro. Mas e aí ele cria Que um a prioridade entusiasmo. passa Aí a ser Libertadores. ele cria um entusiasmo tal, se ele reverter um 2-0 contra o Boca, que ele atropela o resto que vier. Mas, Rec, porque ficou perde. quase impossível para o Palmeiras. Mas, Rec, e se perde. O que o Palmeiras tem? Com todo o investimento que tem, com toda a folha de pagamento, tu acha que o Luiz Felipe... Eu vou te dizer mais, hein? Se bobear, o Luiz Felipe já está só pensando no brasileiro. Se bobear, ele já jogou com o Ceará. Nós vamos ver agora no domingo. Não, ele jogou contra o Ceará, sabendo que ia enfrentar uma pedreira na Argentina com um time titular. Jogou Felipe Melo, jogou Dudu. É porque a peça de reposição está à altura, então dá para arriscar. Essa é a diferença, mas eu concordo. Não, mas aí não arriscou. Se o Palmeiras sai fora, só resta uma competição, o foco fica maior. Nesse ponto vamos fazer um brinquedo. E se o Palmeiras, desculpe, só para finalizar, e se o Palmeiras perde agora, na cabeça do Luiz Felipe, que é um cara copeiro, né, na cabeça é muito simples. Perder, para a própria torcida e imprensa, perder a Libertadores seria muito ruim para o Palmeiras. Mas tu tem 6 jogos depois, né, partindo para 7 depois, para terminar o ano campeão brasileiro, já, né, com todas as garantias, inclusive da próxima Libertadores. Não, Libertadores já está. Não tenha dúvida. Palmeiras é o único que já está na Libertadores nos 4. É verdade. Com essa pontuação, tranquilamente. Inter e Flamengo bem encaminhados, os 4. E o Grêmio brigando com o São Paulo. Ali também está definido. Por isso que eu disse que está tudo meio que posto já. Sem dúvida. Santos e Atlético brigando por uma vaga, que é a 6ª. Depois tem a 7ª vaga é do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. E a 8ª vaga pode ser do Fluminense. O Grêmio, sendo campeão da Libertadores, abriria a 9ª vaga. E aí abriria para um Fluminense da vida, um Santos da vida. Então, esses times vão incomodar. Por isso que esses times todos não estão abandonando o Campeonato Brasileiro. Sim. Então, é óbvio que quando o Inter, jogar contra o Atlético Mineiro está ainda pensando na Libertadores. O Santos, que deu uma engrenada agora, enfim, né? Até o final, como aliás o Campeonato Brasileiro nos últimos anos de ponto corrido tem sido maravilhoso, né? E a gente tem tido bons jogos e sempre uma boa briga embaixo e em cima não vai ser diferente. Por isso que não vai acabar o campeonato por antecipação. Acho que Flamengo, Palmeiras e Inter têm condições iguais de serem campeões. Acho que a tabela favorece mais ao Inter do que aos dois. Mas tu acredita em Papai Noel com o Coelhinho da Páscoa? Acredito. A condição do Internacional a 5 pontos do Palmeiras, com o elenco que tem o Palmeiras, é a mesma? Se o Palmeiras não for para a final da Libertadores. Já Mas falei isso no início. for... Se for, não tenho dúvida. Aí eu concordo. Mas, professor, quando tinha ainda a expectativa do jogo contra o Boca, o Palmeiras colocou os titulares contra o Ceará. Porque se pode se dar o luxo de colocar os titulares, Palmeiras tem 28 jogadores a nível de titularidade. Sem dúvida. Se alguma peça de reposição faltar, ele coloca outro. Lucas Lima até há pouco tempo... Moisés e Lucas Lima? Bruno Henrique e Lucas Lima? Então é muito fácil essa decisão. Já o Grêmio é diferente. O Grêmio não tem essa reposição no banco. Então tem que estar com o jogador bem preparado, com 100% no máximo, para não arriscar. Então não tem dúvida que se nós estivéssemos no Campeonato Brasileiro disputando com uma equipe titular, nós poderíamos estar com uma pontuação bem melhor. Sem dúvida. Né? Sim. Olha como é que nós somos ainda com lesões, Muita lesão, né? Muita lesão. Com jogadores poupados e com toda essa preparação. Olha como é que nós somos contra o River. E se pensar numa coisa... De repente, os deuses do futebol fizeram com que o Grêmio mudasse o esquema e ganhasse do River. Bom, aí nesse sentido, eu estou muito feliz que o Renato resolveu adotar um plano B. Estamos porque felizes o Renato juntos. trabalhava só com plano A. É um time... Se a história joga sempre igual dentro e fora de casa, igual, não mudou até o discurso. Espetado, já todo na o tempo escalação, né? propondo o jogo, isso não tinha condição de fazer. Então o Renato fez o que tinha que fazer, quer dizer, ficou mais cauteloso, né? Ficou até no intervalo do jogo, a gente conseguiu falar com os torcedores do River, né? Eles diziam, mas vocês estão com 4 volantes aqui.
Eles diziam para nós. Eu disse, bom, mas nós estamos com o time desfalcado e vocês estão perdendo. Olha, eu vou usar uma expressão que eu usei no momento do jogo. Eu vi o Grêmio de 83 e não vi o Grêmio do Renato. Eu vi o time do Renato jogador e não vi o time do Renato técnico. O Grêmio, pela primeira vez no ano, não tentou fazer o que o Grêmio de 2 anos vem fazendo para cá, que é tocar bola, é manter a bola, propor o jogo. Todo. Em momento algum, os 2 zagueiros do Grêmio passaram o jogo inteiro dando balão para frente. Lembrei do De Leon, lembrei do Baidec, eu lembrei do Grêmio de 83. E estava desconfiado, a gente nunca tá, porque nós, felizmente, como tu disse, os deuses do futebol estão iluminando o Grêmio nos últimos anos, e o nosso técnico, nosso ídolo, Renato, né? Mas brincadeiras à parte, o Grêmio decidiu ganhar o jogo e assumiu humildemente que tinha que mudar a forma de jogar. E isso, eu que estava desconfiado como torcedor, se o Grêmio tentasse ser o Grêmio dos últimos 2 anos, eu acho que nesse momento, e sobretudo naquele jogo, sem Everton e Luan, o Grêmio não ganharia e não passaria do River. Também acho, se fosse propor o jogo, adotar a sistemática que até então o Renato adotava, seria para mim um jogo de alto risco. Imaginando então, o contrário... essa mudança de conceito, ela para mim foi providencial, porque se arrisca menos, né? Logicamente, a gente vai falar no futebol que não é tão bonito, fica mais feio, o zagueiro... Mas não foi feio. Mas o zagueiro teve que jogar a bola para o outro lado, entregar algumas vezes. Perto do que o Grêmio joga, não é um jogo... Era diferente. Era diferente. Mas se fez necessário. E deu certo, graças a Deus, porque era o que tinha que fazer. E agora, transportando para cá, joga com o mesmo esquema? Mas eu acho que se o Luan e o Everton Tem gente que gostou tanto do esquema. Eu acho que não. Eu acho que voltando o Everton, o Luan, com o time completo, eu acho que aí... Sim, mas daí troca as peças. O Everton é mais que o Alisson. Sim. Continua a mesma cara de time. O Luan é mais que o Cícero. Continua a mesma cara de time. Não, Michel, mas muda. Maicon, Ramiro. Que eu discordo. Sabe por que eu discordo? Porque assim, quando se colocou o Michel, já na escalação, poderia ter uma ideia de que o Michel... Mas o Michel não sai mais do time. Eu também acho. Mas quando se botou o Michel, só para completar meu raciocínio, se colocou uma ideia de que ele jogaria mais como cabeça de área, e aí o Cícero voltaria a ser aquele quase 10, que até quase centroavante já foi. Quase não, foi centroavante esse ano. Não. Jogou todo mundo como cabeça de área. O Cícero raramente chegou lá, deu 2 chutes de fora da área, mas não entrou na área em momento algum, a não ser nos escanteios. Aliás, ninguém do Grêmio entrou na área, a não ser o Jael, durante o jogo inteiro. O Grêmio jogou com o Ramiro, fazendo toda aquela ala dele mais para trás do que para frente. A gente não viu o facão do Ramiro mas durante o jogo inteiro. Os próprios laterais inteiro. avançaram um pouco. Muito pouco. Então, o Grêmio jogou com o plano B, com a ideia muito clara de que faltaria criatividade por conta do Everton e Luan estar fora. Alisson, se tu puder, tu faz. Se tu não puder, também não tem problema nenhum. Porque nós vamos nos sustentar e perder de pouco eventualmente. Perder eventualmente de pouco. Esse era o esquema que eu achava que o Grêmio deveria entrar no Maracanã, depois do empate aqui na Arena de 1-1. Tá? Maracanã, estádio lotado, pressão, o time do Flamengo tem qualidade. Podem criticar o time de Flamengo do jeito que quiser, mas com mais reposição também. Com peças de reposição. O que eu achava? Que tinha que optar pelo menos no primeiro tempo com o plano B. Quer dizer, deixa o Flamengo vir e joga no espaço. Mas não, o Grêmio já de cara já saiu atacando. Nos 2 primeiros ataques cedeu o contra-ataque, onde gerou no segundo contra-ataque escanteio e dali saiu o gol. Quem é que está mais classificado, o Grêmio ou o Boca? O Grêmio decide em casa. Pelo resultado obtido pelo Boca, que é 1 gol a mais, do ponto de vista matemático, é o Boca. Mas e o fator local? O fator local, se o Boca fizer 1 gol em São Paulo, ele vai ter que tomar 4 para se desclassificar. E aqui, em tese, se o River se retrancar, fizer 1-0 numa escapada, já vai para pênalti. Então, me parece que o Boca está mais próximo apesar de que a diferença de time entre Boca e Palmeiras, acho que o Palmeiras é muito superior. O resultado de ontem, acho que não foi justo pro Palmeiras. Acho que o Filipão ficou esperando talvez um empate.
né? E para voltar para casa. O menino que entrou, ele foi abençoado. Exatamente. Aquele drible que ele deu. Mas o nome dele, como ele vai ser abençoado? É Benedetto. É verdade. Mas assim, ó, respondendo a tua pergunta, tu sabe qual foi a resposta que eu dei a respeito do jogo do Palmeiras? Eu digo para o segundo jogo, sinceramente, vai depender do juiz. Porque se o Palmeiras conseguir jogar futebol... Não, mas agora tem VAR. Não, mas não é no sentido de... Deixar jogar. De deixar jogar. Se o Palmeiras O peruano lá foi bom pro Grêmio. Ele parou tudo. E foi bem pro Palmeiras. O jeito que teve o jogo de ontem seria bom pro Palmeiras se não tivesse, evidentemente, tomado os gols com esse árbitro, com esse estilo de arbitragem aqui em São Paulo. Se o Palmeiras jogar com a torcida, o Palmeiras tranquilamente tem qualidade de fazer 2 gols. Ele tem qualidade, ele tem jogador... pode tomar um. Agora, por isso que a primeira resposta que eu dei, exatamente, concordo. Primeira resposta que eu dei, depende do juiz. Se for um juiz que vai trancar o jogo, ficar truncando, e tu sabe que o brasileiro fica mais irritado e o argentino se dá conta e vai usar isso a favor... na catimba, né? Eu acho que o árbitro vai ser fundamental para a vitória do Palmeiras. Sabe que essa história do River jogar fora de casa... com a mesma estratégia e tal, é pela característica dos jogadores. Mesmo que eles queiram se reinventar, ainda mais saindo atrás como eles saíram, eles vão ter que jogar com Palácios, vão ter que jogar com Pity Martínez, vão ter que jogar com Escoco, vão ter que jogar com o Borré, eles vão ter que ter munição. E aí se o Grêmio fizer 1-0 e eles se abrirem, o Grêmio pode fazer até um placar elástico, porque eles têm qualidade, mas eles não têm como mudar a estratégia. O que eu achei... Quem pode mudar a estratégia é o Grêmio. Sem dúvida. Que eles têm jogadores de boa qualidade, mas jogam muito reativamente. Eles não estão habituados a furar retranca. E aí, eu acho que, no meu entender, eles foram surpreendidos com essa mudança, porque me parece que aí eles não tiveram o plano B. Né? Porque quando o Grêmio se postou... Exatamente, acharam que o Grêmio ia jogar e estavam preparados para sair reativamente. O que eles fazem muito bem e o que eles tinham feito há pouco tempo contra o Boca, ganhando, né? Na Bombonera por 2-0. Né? E ao ver que eles não conseguiram jogar dessa forma, me parece que eles não tiveram um plano B. E aquela tentativa de saída deles resultava, era inócuo, né? E aí por isso o Grêmio se consagrou. Agora aqui vai ser diferente, eles já vão chegar aqui com uma outra proposta, porque eles têm que buscar. Sem dúvida. E não sei até que ponto o Grêmio vai manter aquela situação de adiantar a marcação e sempre... Mas o Grêmio aqui vai propor o jogo. Né? Eu acho que é natural, está no DNA do Grêmio. Eu acho que o Grêmio se adaptou a uma realidade e principalmente, não é porque jogou com o River lá no Monumental. Ele jogou dessa forma porque não tinha Luan e porque não tinha Everton. Por isso que eu acho que o Renato optou por isso. Tinha que escalar um que poderia ser um atacante mais de frente. Os reservas ali naquele momento, eu não sei até porque o Douglas eventualmente... O Grêmio também não tinha tá Marinho, o Grêmio não tinha André. Não, sem dúvida. O que eu acho, Rec, é assim, ó, comparando os 2 jogos, o primeiro gol do Grêmio e do Boca, né, nos 2 jogos, foram gols de escanteio de cabeça. Né? Isso poderia, na pressão do jogo, ter sido para os 2 que foram, Grêmio e Boca, como poderiam ter sido para o River e para o Palmeiras. Era um gol de cabeça, ambos os times, os 4, eu quero dizer, tiveram escanteios que poderiam ter convertido. Com exceção do segundo gol, e é por isso que eu estou fazendo essa reflexão, que foi uma jogada individual de um jogador que quebrou a dinâmica daquela jogada, deu aquele drible desconcertante. E vamos combinar, deu um chute que 10 centímetros para cá o goleiro pega, 10 para lá vai no poste. Ou seja, foi realmente, o menino foi muito abençoado naquele momento. Tirando este gol, o que eu vejo tanto em Boca quanto River são times organizados, são times que saem para tocar bola, para tentar sair em velocidade, que o Grêmio não permitiu, mas não tem mais o Riquelme da vida, o Tevez não é mais aquele jogador, tanto o River como o Boca não tem aquele jogador que faz a diferença como esse menino fez no segundo jogo. Por isso que eu acho que Grêmio e Palmeiras têm mais possibilidade de vencer aqui. Se o suficiente para classificar, por exemplo, no caso do Palmeiras, eu não sei, mas acho que a melhor final em termos de qualidade seria, sem dúvida, Grêmio e Palmeiras.
Muito bem, vamos fazer um intervalo comercial, depois a gente vai colocar o Clayton na conversa aqui, na sequência do nosso Cadeira Cativa. Estamos projetando o futuro de Grêmio e de Internacional nas respectivas competições que estão buscando. O Internacional com a necessidade de ganhar do Vasco da Gama, torcer por um tropeço do Palmeiras, que seja até a derrota, que seria melhor com a vitória do Flamengo, e o Grêmio precisando, pelo menos, empatar com o River Plate, porque qualquer derrota que não seja de 1-0 dá River Plate, 2-1, 3-2, dá River Plate. Então, 1-0 daria pênalti. O Grêmio tem que empatar o jogo, ou então ganhar, né? Daí melhor ainda, enquanto que já sabe que vai decidir em casa se o adversário for o Boca e se houver reversão, se o Palmeiras passar, porque vale o retrospecto da primeira fase. E uma outra coisinha, não tem gol qualificado na final, só tem saldo de gols. Ganha aqui de 1-0, perde de 2 fora, perde o título. Ganha de 2-0 aqui, perde de 1-0 lá, ganha o título. Então, o saldo simples, ok. O saldo qualificado na finaleira da Copa Libertadores não tem. Amanhã, o Internacional joga 9h30 da noite contra o Vasco da Gama. O Grêmio joga às 4h30 contra o Sport Recife. Esse é um jogo interessante, né? Porque se o Grêmio não for campeão da Taça Libertadores da América, se não for campeão, o Grêmio não tem vaga garantida na fase de grupos. Então o Grêmio tem que ficar pelo menos em quarto no Campeonato Brasileiro. É o olho no gato e o outro no peixe. Já voltamos. Estamos de volta, 7h30, já com o Clayton. Eu sempre brinco com o Clayton, e não sou eu que brinco, isso é verdade, isso é uma realidade. Clayton foi camisa 10 do Flamengo de Zico, do Santos de Pelé, do Vitória de Petkovic, do Internacional de Paulo Roberto Falcão, Carpegiani, vestiu a 10 dos 4. Por isso que é marrento assim. E a 7 do Garrincha. 7 do Garrincha. Agora completou. Mas então, agora, deixa eu tirar. Agora embora, fez coisinha na nossa. Não, vai embora. Acabou o Eu estreiei no Botafogo quando o Cuca assumiu com a 7 do Garrincha de capitão. Fiz gol em clássico contra o Vasco ainda. 7 do Garrincha, capitão do Botafogo. Que Inter, chegou a botar 10 no Inter? 10 no Inter, botei muito. O que eu mais joguei 10 foi no Inter. Santos eu joguei uma vez, porque o Diego estava na seleção brasileira. E o Leão jogou com 3 volantes. Mas no Inter tu jogou com a 8 também, né? Com a 8, quando eu subi era sempre 10, porque o Inter jogava com 4 a 5 volantes, né? Eu era o volante que mais andava, eu pegava 10. Não tinha como botar todo mundo de 5, de 8. Tu pegou a Vila Belmiro com o armário aquele lacrado do Pelé lá ou não? Não. Não, já estava reformado? Não, já estava. Sabe que, Rec, Cláudio Miro vem sempre aqui e o Pelé trabalhava nas divisões de base. Eles conviviam no mesmo espaço. Não, jogos ele ia muito, treino. Você sabe que nós fizemos uma parceria com o Santos aqui, o Esporte Clube Ubra fez uma parceria com o Santos em 2001. E aí nós fomos conhecer a Vila Belmiro, enfim, e aí nós entramos no vestiário dos jogadores e estavam lá já reformados e tal, com a fotinha de... Tava o Edmundo, o Rincon, aquele time que deu um monte de problema por lá, por sinal. Mas tava lá a fotinho do jogador e tal, tudo pintadinho, cinza, bonito, e uma amarelada assim no meio, né? Aí o diretor disse, esse aí ninguém abre. Diz que até a chuteira do cara tá aí dentro, ninguém nunca mais vai abrir esse armário. Eu fui em 2004, lacrado. Já não tinha mais. Eu tenho lá um cantinho do Pavão lá na minha casa, tem uma foto com o Pelé lá. Mas o Pelé, um dos caras que eu mais entrevistei na vida, claro, no dia a dia, o Clayton eu entrevistei 700 vezes, né? Mas estou dizendo assim, desses de fora. De fora. Não, mas o Pelé nunca usou a 7 do Garrincha, o Clayton usou. Essa é a vantagem do Clayton em relação ao Pelé. Por favor. É verdade. Clayton, como é que está o Cruzeiro? Tá bem, nós estamos na reta final da Copa Venei Carlê. A gente joga sábado contra o São José, jogamos ontem contra o Bagé, jogamos sábado contra o São José e aí acaba a fase de grupo e começa os matas, né? Que é as oitavas de finais. Ah, bom, agora não dá para titubear, então. Não dá para titubear. São 2 jogos ou é um? 2 jogos, ida e volta. Ainda não saiu, porque... Em que lugar vocês estão? Nós estamos em terceiro colocado da nossa chave. Hoje estaria cruzando com? Com o Juventude. Tá. Juventude. Jogo grande, jogo bom. Juventude está jogando com o time da Série B? Não. Com outro? Com outro. Acho que é tipo o Inter e o Grêmio. Sub-23, acho que sub-20, coisa assim. Igual o Inter e o Grêmio.
De repente é melhor que esse está jogando, porque eles não ganham de ninguém. Tem que jogar logo, então, com eles. Antes que acabe Antes que acabe a Série B, né? Antes que acabe a Série B. É, porque tá feia a coisa. Sabe que tá feio e não tá, né? O Juventude. É porque tá muito embolado lá embaixo, né? Tem Não, mas tá feio, né, Beck? Tem 4 com 32, tem um com 35, que é o CRB, e tem um com 37, que é o Brasil. Tá? O Brasil perdeu. E o Brasil já jogou na rodada. O risco é grande, né? Apesar de ninguém estar praticamente rebaixado, que dê para decretar, né? O risco ele é muito grande. E isso pesa na cabeça do jogador. Mas o risco é grande. A pressão e do ponto de vista psicológico, né? Eu vivi isso no Inter em 99 e em 2002. O problema não é a pontuação, e sim a maneira que vem jogando. O Juventude não consegue nos dar uma esperança que vai melhorar, que vai vencer, né? O Juventude teve ganhando 2-0 em casa e tomou de 5-3. Então, isso que é ruim, né? Porque quando a equipe tá jogando bem, né, cedo ou tarde as coisas vão acontecer, a bola vai entrar. Recuperar. Exatamente, mas a gente não consegue ver, né, o Juventude com boas atuações. Isso que eu não... Pelo menos eu acompanho assim, não consigo ver bons jogos. Sabe, e o Brasil é a mesma coisa. É. O Brasil é truvisca no fedor, né? Era pelo menos antes, né? Agora nos últimos jogos eu não assisti. Ganhou 2 na sequência, depois perdeu 2. O Brasil pode daqui a pouco brigar pela mesma vaga do Juventude, para não cair. Porque se o Juventude ganhar na rodada, vai jogar em casa, vai 35 o Juventude e 37 o Brasil. 2 pontos de diferença. E aí depende do que o CRB vai fazer, o Juventude até pode sair da zona. Eu tive em Maceió e assisti um jogo do CRB em loco, também... Dói Que de time, ruim. meu Deus. Acho que até que foi contra o... Agora eu vou dizer uma coisa, eu acho assim, eu não vi tantos jogos assim, mas pelo que eu vi, foi um dos piores campeonatos de Série B em termos técnicos esse horrível. ano, né? Baixou Horrível. bastante, Nossa, né? O nível técnico E eu falo para os jogadores assim, ó, tu vê a Série A do campeonato. e vai ver o jogo Série B no mesmo dia, tu desliga a TV. Desliga a TV. Em termos de intensidade, de compactação, nível de jogador. Série B sempre teve jogadores que time da Série A tiravam da Série B para ser titular da Série A. Sem dúvida. Hoje não. Hoje, tanto que o Juventude, por exemplo, o próprio Brasil, o Juventude é quase um time de gauchão, né? Os jogadores do interior do Rio Grande do Sul estão lá. A diferença de folha de pagamento da Série A para a Série B, 10 vezes, 20 vezes, é muita diferença, né? Então isso prejudica com certeza desse Isso campo. mostra que o nível técnico Sim. em geral vem baixando, né? E isso tem repercussão também na Série A. Na Série A. Tem também... Não tem como buscar, né? Exatamente. Não tem Olha como aqui, ó. repor. Né? Só para ter uma ideia, o Fortaleza já subiu, né? É o único que dá para dizer. 60 pontos, tem mais 6 jogos. 6 jogos. Se não fizer mais nenhum, o quinto colocado tem que fazer 10 pontos em 18. 18. Então já subiu o Fortaleza. O mais, ninguém subiu ainda. CSA, 54, seria o segundo nordestino. Goiás, 53. Avaí, 52. Vila Nova, 51. Atlético Goianiense, 48. Londrina, 47. Ponte Preta, 46. Guarani e Coritiba, 45. Aqui, ainda esses de 45 brigam, mas tem que fazer um aproveitamento extraordinário. A tendência é que fique entre CSA, Goiás, Avaí, Vila Nova, entre 4 e 3 vagas. E lá embaixo, aí é do São Bento, que tem 40, mas acho que São Bento já escapou também. É do Brasil de Pelotas até o Boa. 6, 4 vão cair. E Rec, tirando o Goiás daí, poderia botar o Avaí, mas não vamos botar o... A gente gosta muito dos nossos irmãos aqui, mas não. Tirando o Goiás, tem alguma tradição, são times que vão subir sem perspectiva nenhuma de investimento. Não. Já estão favoritos a cair no próximo ano. Não, e outra coisa, né? O dinheiro, o ano que vem, é proporcional à produtividade e à aparição em jogos de canal aberto e canal fechado. Esses times não têm atrativo. Fortaleza ainda tem uma grande torcida, né, Cláudio? Muito grande. E mostrou agora, né? Acho que 105 anos, né? Que teve a festa lá, que foi muito bonita. Mas eu acho que a surpresa aí, tu falou de times tradicionais, é o Curitiba, né? Tá em meio de tabela. Ano que vem tem Paraná e Curitiba na Série B. É a grande decepção, né? Grande decepção. Grande decepção. Curitiba. Cláudio, quem é que vai ser o campeão da Libertadores da América? Difícil. Muito difícil, muito difícil. Eu não digo nem que o Boca já passou, tá em aberto. Tá em aberto porque
Palmeiras em casa é forte, eu acho que, ontem eu assisti todo o jogo, o Filipão acho que optou por uma estratégia errônea no meu modo de ver, esperou muito, aceitou o jogo, né? E perdendo 1-0, ele tirou um meia volante, botou um volante marcador, tomou o segundo gol. Mas pode mudar. Mas está bem difícil porque não vi nenhum time muito superior. Não vi ontem o Boca muito superior ao Palmeiras, não vi o Grêmio muito superior ao River. Não vi. Então não consigo identificar quem é o melhor time desses 4. Não consigo. Você acha que o Grêmio não passou ainda? Acho que não, com certeza, 1-0, né? 1-0 não passou. O River é o River. Tem camisa. E o jogo que foi lá, eu volto a falar, jogo igual, né? O River com 2, 3 finalizações, o Grêmio mais ou menos, sem os seus 2 principais jogadores, na minha opinião, Luan e Everton, né? Que devem voltar, não sei se voltam os 2. Você mudaria o time? Se o Everton estivesse pronto, com certeza. Aí tira quem? Tiro... Jael Eu tiraria Jael ou Cícero. e deixaria o Alisson. Deixaria o Alisson. O Alisson vem bem, uma sequência boa. E o Michel, eu sempre falei no outro programa aqui. Não, mas aí o Ramiro, mas aí não dá. E o Ramiro vai ter que ser volante. Não, tem. Michel, Não, o Luan no meio. Michael, Ramiro, Luan, Everton e Alisson. Precisa atacante. É. Tá, mas aí então não tá tirando só o Cícero, tá tirando mais um aí. Não. Não. Se voltar os 2, tem que sair 2, ele tem razão. Sim, tira o Cícero e Eu falei o Jael. Everton, é que eu coloquei o Everton. Se o Everton voltar, eu coloco. O Luan, não sei qual a situação do Luan. Eu acho que o Luan não joga. Por isso que eu falei. O Everton eu tiraria o Cícero. Porque eu falei no outro programa aqui que o Grêmio estava sentindo falta de um primeiro volante. E estava jogando Maicon e Cícero. E eu acho que ninguém marcava, e o mais velho. Eu acho que o Michel não pode sair, não só pelo gol, mas pela consistência que ele dá de marcação. E o Everton é o Everton, o melhor jogador brasileiro hoje. Então tem que voltar. Meia boca ele tem que voltar. Sabe que eu tô vendo o Maicon sofrendo muito na carreira. Muitas lesões, muita dificuldade para jogar nos últimos jogos. Eu não sei como é que vai ser o futuro do Maicon em função de tantas lesões musculares e de sobrecarga. Eu não sei se ele aguenta o tranco. Idade também, né? Mas ele não tem 34, né? Sim, mas voltando à pergunta, eu joguei com o Maicon no Botafogo. Voltando à pergunta, tá em aberto. Se o Grêmio, né, considerar que já passou, é ruim. Porque 1-0 é difícil. Libertadores, Quem time está de mais camisa. perto de passar? O Palmeiras por jogar em casa ou o Grêmio Não, por ter Grêmio. a vantagem? Grêmio, porque o Palmeiras tem que fazer 3 gols. O Grêmio, isso. Mais perto é o Grêmio. Com certeza, o Grêmio ganhou fora de casa, né? Então, a obrigação é do Grêmio. O River vai ter que vir aqui propor jogo. Mas o fator local. Fator local, o Grêmio, né? Arena ganhando. E o Palmeiras... Sim, mas o Grêmio está aqui, mas só administrar Controlou o empate, a administrar, vantagem. O Palmeiras tem que fazer 3 gols. Ou 2 para pênalti. E não tomar. Os 2 jogam em casa. É. O fator local para os 2 estão jogando em casa. Só que a Não, pressão o que eu- é... o que Só que quero dizer, um ganhou fora e e o outro pode perdeu. empatar e o outro tem que fazer 3. Ou 2 para pênalti. Essa Essa dúvida é fácil. essa é complicada a Ficou equação para o Palmeiras, né? O Ficou Palmeiras tem que fazer um difícil. gol cedo. Tá? Tem que jogar Mas diferente. o Boca não fez cedo. Eu acho que a questão... Ok, obviamente que se fizer cedo, bota uma pressão. Eu acho Porque que se o o Boca Palmeiras... fizer, 4, como o diz Palmeiras o doutor. tem muita Exatamente, qualidade. se tomar 1, são 4. Aí fica uma missão quase impossível. Quase possível. Quase impossível. Concordo. Porque uma coisa é uma goleada surgir ao natural, né? Outra Sim. coisa é ter Mas eu que fazer um concordo com o Ré que resultado. falou de fazer o gol cedo. Animicamente, A torcida muda vem tudo, junto. torcida, jogador uma tranquilidade. E jogar contra Argentino, Boca Júnior, com o resultado na mão, o Grêmio já viu aqui, né? Na época do Olímpico, não é... A Grêmio e Portuguesa, a gente fez o gol relativamente cedo. E Mas o que foi aconteceu? complicado para fazer Mas o gol. mas aí a Portuguesa, que tinha um timaço. Timaço. A Portuguesa tinha Zé Roberto. Melhor momento do Kleber. Tinha o Klemer. Melhor momento do Klemer. Rodrigo Fabre. Fabre. Tava muito... O Rodrigo Fabre, tinha o atacante que faleceu, Alex Alves, né? Alex Alves. O Caio Narigudo era o centroavante. Não foi de graça que Não, chegou. foi o né? timaço. Não, o Klemer. Klemer goleiro, né? Tinha um timaço, tinha um time bom. O capitão, Mas Galo o também, Grêmio lembrando tinha um aqui o time Daniel. melhor, né? Tinha o capitão e o Galo. É. O Galo sabia jogar, jogava Não, de era bom cabeça jogador, erguida. bom jogador. Inteligente. Mas o que aconteceu com o gol cedo? A Portuguesa não pôde se jogar, porque se toma o segundo loguinho, toma um Uma goleada. balaio. E aí ficaram naquela conversinha.
E tem a história do segundo gol, né? Mas é o Grêmio Nós também. Temos que agradecer Mas o Grêmio também time é. que pediu para sair, né? E a história é Bota verdadeira. o Ailton e foi ali que a gente Viu, doutor? conseguiu. E a história é verdadeira porque 3 confirmaram a história. Não, todo mundo. O Ailton, o Dinho e o Filipão. Exatamente. Então não tem ninguém querendo levar vantagem. Não foi depois que inventaram uma história, isso aí que todo mundo contou ao natural. Né? Filipão Foi meio que isso, ó, empurrou, tira aí e tá, bota. vai. Porque o gol saiu aos quantos? Era 37, 38? É, né? quase 40, quase 40. E ali todo mundo, foi o Afonso que bateu na bola, foi o César zagueiro que tocou pra trás. Pode olhar aí, eu olhei já na internet umas 40 vezes. Vou te contar uma, que aquele gol me salvou de colocar a camiseta do Inter. Porque era tinha aposta. uma aposta. Bah! Bernardoni até hoje está pagando. Tinha uma aposta feita e que puxada pelos amigos colorados, né? E a gente acabou entrando, né? Quem perdesse ia para uma churrascaria conhecida aqui na cidade, né? E com a camisa do outro time. Mas Estava olha, valendo isso aí na época. Inclusive, lá do outro lado, tem gente que até hoje não quer que apareça essa foto, porque colocaram, os três colocaram a mas camisa Bernardoni, do aquele Grêmio. jogo, Inclusive, aquele conselheiro jogo, lá eu não dentro. faço essa aposta jamais, porque já tem a tradição de todo mundo torcer por time E agora mais a fraco, difusão né? das fotos agora é Ah, não, agora o WhatsApp É Tem 10 a- segundos. Tu tem a Mas eu tenho tradição... essa foto guardada 7 chaves. Não, mas eu Qualquer acho- coisa que ele te vamos fizer, negociar, qualquer vamos coisa eu negociar isso aí. libero. Vamos negociar isso aí. Mas, além de todo mundo torcer pro time mais fraco, a Portuguesa é o segundo time do coração de quase todo o Brasil, né? E era a todo namoradinha do Brasil. É, nossa, aquele E faliu, era o né, Grêmio Portuguesa. contra o mundo inteiro aquele dia. É, que a portuguesa faliu, né? Era o Portuguesa. Brasil contra o Grêmio. Era a namoradinha do Brasil. Sem dúvida. É. Era o nosso São José aqui. Fazer um intervalo e a gente já retorna na sequência. E aí eu quero ouvir do Clayton também, a gente já debateu bastante com o doutor Elvio e também com o professor Roberto sobre a situação do Internacional e a comparação com o mesmo, Palmeiras. Né? O que o Internacional ainda almeja no Campeonato Brasileiro? É um G4 ou vai brigar bonito pelo título ainda? Já voltamos. Estamos de volta aqui com o nosso Cadeira Cativa. Vamos juntos até as 8h30 da noite. Deixa eu chamar o Júlio Lemos aqui, porque o professor Roberto Tites anda meio estressado, anda meio devagar. Já estava namorando o Formen. Então chegou o momento de selar o casamento, né? É. De sair do namoro. De você com o Formen. Não, Tá claro isso. não é. Mas daqui a pouco, né? Não. Mas boa noite a você que nos assiste aqui no Cadeira Cativa, boa noite aos convidados. Estamos aqui de novo, Rec, porque ontem foi um grande sucesso de vendas. Que maravilha. Depois que a gente esteve aqui no Cadeira Cativa com aquela promoção arrasadora do Formen, a vitamina do homem. Final do mês chegando, pressão no trabalho, aquela correria para fechar os contratos. Você que é um empresário, que é um empreendedor, um homem de negócios, assim como o senhor Luiz Carlos Reck, que para forrar a guaiaca todo mês tem que batalhar muito para isso. Você precisa de energia, disposição, de vigor, de vitalidade. Reck, o que nos assusta é que tem muita gente que está apenas sobrevivendo e não mais vivendo. Muitos homens que deixaram de ter qualidade de vida. E isso reflete aí no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus negócios. No sexo. Especialmente no sexo, aí que eu iria chegar. Muitos homens, mais de 52%, estão sofrendo com problemas de ereção. Isso é muito sério. Ou é a impotência sexual, que é aquele atacante que não balança as redes, que deixou de marcar gol há muito tempo, ou é a ejaculação precoce, aquele jogador que entra pilhado, correndo demais e acaba não resolvendo nada, não marca ninguém e decepciona a patroa, vai acabar indo para o banco de reservas. Está aqui o Clayton, ex-atleta, jogava muito e sabe, né, Clayton? Se não der conta, vai para o banco. E no relacionamento também é assim que funciona. Não prestou assistência, abre para concorrência. Te cuida, meu amigo. A dica para você nessa noite é o Formen, a vitamina do homem. Atenção! Não estamos aqui falando de um remédio, não é mais um mero estimulante sexual, como muitos que existem que apenas garantem uma ereção, beleza? Aqui não, aqui é uma vitamina completa e natural. Isso quer dizer que não tem efeito colateral, não tem contraindicação. O senhor aí que é hipertenso, toma remédio para pressão, tem problema cardíaco,
pode ficar tranquilo. Formen só vai fazer bem para você ficar na boa com a patroa. Vai tomar todos os dias e o Formen vai revigorar o seu organismo, o seu corpo, a sua mente, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para combater o cansaço, o estresse, o desânimo, a impotência sexual e a ejaculação precoce. Para você resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual. Para homens dos 30 até os 90 anos, e é só ligar agora, 0800 646 0505, faltando 10 para as 8, estamos ao vivo, você liga nesse momento, o seu número fica registrado e amanhã, sexta-feira, uma consultora querida especializada retorna a ligação, tira suas dúvidas e, Rec, ontem a gente liberou um lote especial exclusivo para o teu programa de 500 kits do Formen com o maior desconto do ano, um desconto verdadeiro, realmente arrasador. Sobraram alguns kits e a gente está fazendo essa liquidação nesse momento, para você garantir o Formen com um baita desconto. Aí você pode me dizer, Júlio, eu só consigo comprar depois do 5º dia útil. Não tem problema, ligue agora e faça uma compra programada, mas aproveite porque é um desconto realmente arrasador. 0800 646 0505, ligue agora porque você aí mesmo precisa de Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos. Muito bem, é isso aí, todo mundo com Formen, vem aí férias, o cara tem que estar 0800 646 0505, esse final de semana, tá? Para não fazer feio em casa, já vá preparado para o jogo, né? 0800 646 0505. Clayton, pelo que briga o Internacional? O Inter, fazendo uma retrospectiva, o Inter ele caiu, subiu, entrou, fez um gauchão ruim pro tamanho do Inter, Copa do Brasil ruim pro tamanho do Inter, né, saindo pra vitória, e entrou na competição, todos diziam que o Inter ia lutar para não cair. Então o Inter ele tem que, como eu acompanho muito o Odair, torço muito pelo Odair, fui ao jogo do Santos, né, e a gente fica na torcida. O Inter ele tá fazendo uma grande campanha. O Inter, a última faixa nacional que o Inter ganhou foram vocês que ganharam. 98. E todos não, tá? Pega as fitas aqui do falou que do Cadeira Cativa. Eu sempre disse que o Inter estaria brigando pela ponta de cima. E deve ouvir de ti. Porque eu vi muito aqui, isso. Inclusive, nós tivemos que debater isso. Não, mas eu vou te dizer, eu tenho por escrito isso, porque nós fizemos uma aposta lá no Café com Futebol, e quando terminar o campeonato nós vamos abrir. Eu coloquei Inter e Grêmio entre os 6. Mas aí eu levei em consideração que o torcedor comum, o torcedor mais doente, não leva. Que tinha 8 times brasileiros na Copa Libertadores da América. E que o Inter ia preparar um time, ia ter um ano inteiro quase, 6 meses para preparar durante a Copa do Brasil. Mesmo que não chegasse no ápice. Mas mesmo assim, Rex, mesmo tendo vários times disputando a Libertadores, o Internacional não apresentava uma equipe... Não, o Inter não convencia nada. Não convencia. Eu pessoalmente achava que ia ficar entre 8... 9º lugar, mas assim, ó... Só que aí nós temos que somar também duas situações. Tem jogo que o Internacional marcou gol no final do jogo, com o goleiro entregando a bola para o atacante fazer o gol de falta aos 48. Tem matéria aí sendo divulgada aí na CBF o Inter foi o time mais beneficiado pela arbitragem e o Palmeiras sendo o mais prejudicado. Então, se nós somarmos isso e transpusermos o que aconteceu no primeiro turno com o segundo turno, vai explicar por que no primeiro turno o Inter acaba um pouco melhor e acaba e agora no segundo turno ele baixa. Mas é que erro de arbitragem, o goleiro entregar, isso aí é o futebol, não tem jeito. Senão não tem como, isso aí não tem como nós mensurar isso, senão o Inter seria campeão brasileiro em 2005. Aliás, que foi pênalti no Tinga e isso aí não tem como nós botar na tabela. Mas ocorreu em 2005, realmente ocorreu. Mas o campeão foi o Corinthians. Todo ano tem isso. E que foi beneficiado com pênalti. Sim. Ou seja, todos os campeões têm uma história a seu favor. Não tem como o futebol faz parte. 2005 é muito diferente da história do futebol mundial. Sim. O presidente do Corinthians diz que o Corinthians roubou o título e que o campeão foi o Internacional. Sim, exatamente isso. Então, Alberto do Aliber. São coisas que não dá mais tomar em conta. É inegável, 2005 é inegável. Então, eu quero dizer o seguinte, que o campeonato do Inter, a competição do Inter, é jogo a jogo. O Inter, eu acho que ele tem que continuar mirando o título e dando esperança. Pô, eu fui no jogo, eu saí do treino e marquei com meu filho,
fui pegar, não vi nenhum gol do Damião. Da euforia da torcida, muito tempo que eu não via isso, sem lugar para estacionar, trânsito, 43 mil pessoas. Numa segunda-feira. Numa segunda-feira, às 8 horas. Então, isso está sendo muito legal. Então, o Inter tem que continuar colocando na cabeça da torcida, dos jogadores, que ainda busca o título. Mas a Libertadores, eu acho que é um grande feito, né, pro Inter, que começou. A Libertadores é um grande feito para o Odair, para a comissão técnica e para todos os jogadores. Eu acho que o Inter já está fazendo uma parte muito grande. O Inter poder participar de uma Libertadores 2 anos depois, né, um ano, né, que caiu para a Série B, acho que seria um prêmio muito grande. Como o futebol vive de resultado e de momento, eu vou dizer que esse final de semana, somado à quarta-feira que vem, decide muita coisa de quem passa a ser favorito no Campeonato Brasileiro. Digo, se o Palmeiras perde para o Flamengo agora, porque ainda tem uma esperança na Libertadores, né? E perde na Libertadores, ou melhor, ganha na Libertadores, o Flamengo passa a ser favorito ao Campeonato Brasileiro. Porque vão ser mais 2 semanas do Palmeiras jogando a Libertadores e o Flamengo se coloca numa situação real de passar o Palmeiras e entrar nessa briga com o Internacional. Por outro lado, dá um empate entre Flamengo e Palmeiras e o Palmeiras permanece na Libertadores, o Inter se candidata a ser um dos favoritos por conta do que nós falamos no início do programa, por causa da tabela, que os jogos do Inter são mais fáceis do que Flamengo e Palmeiras. Eu não concordo. Não, eu sei que tu não concorda, mas E vou lhe dizer mais. O senhor não analisou a tabela do Flamengo. Mesmo que ganhe do Palmeiras, aí eu disse que o Palmeiras... Não, estou falando ganha do Palmeiras. Tá, o Flamengo ganha do Palmeiras. O Palmeiras não se dando bem com Flamengo, o senhor vai lembrar de mim, Flamengo, Santos e Atlético Mineiro, que eu acho que ele não vai se dar bem. Internacional e Flamengo dificilmente, ainda assim, alcançam o Palmeiras. E a tabela do Flamengo, vou dar sequência para vocês aqui. São Paulo fora, Botafogo fora, mas aí é clássico. Santos em casa, Sport Recife fora, Grêmio em casa, Cruzeiro fora e Atlético Paranaense em casa. Não tem nenhuma baba. Não tem nenhum jogo difícil aí. Talvez. Não tem nenhum jogo difícil. Nenhum jogo difícil. Nenhum. O senhor quer fazer prevalecer sua Se o tese. Grêmio- O senhor acha que é barbadinha jogar com São Paulo eu e São estou Paulo? falando que eu analisei a tabela. Mas o São Paulo O e São Grêmio, Paulo é por barbada? exemplo, estou falando do meu próprio time do coração. Grêmio, por exemplo, se for campeão da Libertadores, tu tem dúvida que vai botar os reservas a partir de agora para testar o grupo do ano que vem? Mas aqui ainda não vai ser Eu campeão. não tenho dúvida disso. Então, veja o que eu disse. Decisão da Libertadores é no final de novembro. Mas é isso que eu estou dizendo. O que eu acabei de dizer no início da minha fala. Vai depender das próximas 2 rodadas desse final de semana e do que vai acontecer na quarta-feira do Palmeiras, se continua ou não para a Libertadores, para mudar os favoritos. Eu acho que o Inter tem condição de ser favorito por conta da tabela, mas dependendo dos resultados, não. Acabei de dizer, por exemplo, se o Flamengo ganha do Palmeiras e o Palmeiras vai para a final da Libertadores, o Flamengo passa a ser o favorito. Mas eu continuo achando que o Palmeiras, independente de classificar para Libertadores ou não, até porque o Filipão já vem fazendo isso, ele tem quase 2 equipes. Eu acho que o Palmeiras é o favorito brasileiro. Até Mas porque como favoritaço. Como time. Como time e como treinador. O Filipão precisa de um time forte. 5 pontos a mais? Sim, exatamente. 4 pontos Era o a que nós mais. estávamos falando antes. Eu acho o Palmeiras que não muda Palmeiras muito, não muda muito. pelo elenco que se for tem. esse por Libertadores ou não, o Palmeiras continua favorito, Clayton, mesmo perdendo o Flamengo. Tá, eu vou te dar os últimos 5 jogos do Palmeiras. Por isso que eu digo que ele pode até perder os 3 agora. Sim. Os últimos 5 jogos, ele ganha 4 com preguiça. É. Fluminense em casa, Que vai Paraná fora. vai estar brigando pela Sul-Americana. vaga da vaga da Libertadores. Fluminense, Se o Grêmio ou o Palmeiras são campeão, o Fluminense vai brigar pela vaga da Libertadores. Mas ele pode estar Depende brigando. do momento. Ele pode estar brigando, aí vale para o Grêmio também, para o Palmeiras. Vai pra 9 via vagas. Sul-Americana. Não, Via claro, Sul-Americana. também, claro. Aí Porque são ele pode coisas- ser campeão. Ele vai jogar com o Nacional lá. Bom, mas aí, Fluminense em casa, tá, digamos que tem alguma dificuldade. Paraná fora, América em casa, Vasco fora e Vitória em casa. São jogos fáceis. Teoricamente. Então a tabela do Flamengo Do Palmeiras. é terrível. Essa do Palmeiras é boa. A do Flamengo, Palmeiras em casa, São Paulo fora, Botafogo fora, Santos em casa, Sport fora, todos com objetivos até aqui, inclusive o Grêmio. Grêmio em casa, Cruzeiro fora. Esse eu acho que aí tudo certo.
E Atlético Paranaense em casa. O Atlético pode estar brigando por vaga na Libertadores. Professor, o senhor não analisou direito a tabela do Flamengo. Tá bem. Bom, o senhor quer dar uma colher para o Colorado? Você sabe que eu gosto, né? Eu gosto, o senhor é um bom cidadão, eu acho que convive com os vermelhos. Eu acho que é isso. Pode ser isso. Eu não vou concordar com o senhor nem até amanhã. Acabou comigo agora, tio. Pô, Rec. Depois o Rec vem perguntar para nós... Eu sou chato mesmo. Mas, olha, tu sabe que eu acho que o Inter não ganha... eu te elogio muito, né? Tu sabe que tu é a memória mais privilegiada. Mas é fato. Não, tem gente que tem melhor memória. Não tem. No futebol, não tem. Tu é a memória do futebol. Biblioteca. Qualquer coisa que tu perguntar para esse cara aqui, ele te responde na hora de um jogo lá de 2090 e sei lá. Depende do que a cachaça não consumiu. Tá certo que o rapaz acabou de dizer que o grupo dos 90 anos, aliás, nós tivemos os jogos. Ele fica fazendo sinalzinho para mim, o Júlio, ele vai ver, eu vou dar um cotovelaço. Nós tivemos os jogos. Dom Elias aqui nele. Tivemos os jogos dos idosos agora em Canoas, foi o mês do idoso em Canoas, eu realmente senti tua falta, Luiz. Não, mas eu vou na próxima. Mas a tua memória continua boa. Não, mas sabe o que é? Eu não confio nesses enfrentamentos que o Internacional tem contra Botafogo, Vasco agora. Qual é o jogo Ceará. mais difícil do Inter? Qual é o jogo mais difícil Ceará lá. Tá. Ó, escuta o que eu vou Ceará lá é um inferno. Concorda comigo que o Palmeiras ganhar os outros 5 para ser campeão, os últimos 5... e ele tem condições reais, ele é o melhor time do Brasil. Aí já está com 77. Aí já está com 77 pontos. Sem dúvida. Daí já obriga o Internacional a fazer agora, 20. São 8 rodadas em que 24. faltam. Tu não acha que qualquer um desses times que quer ser campeão brasileiro tem a obrigação de ganhar no mínimo 5 jogos? Mas não. Isso vale para o Inter, vale para o Flamengo, vale para o O problema é ganhar. Não. Mas obrigação no sentido de que... E chance para campeão brasileiro, nós mas não estamos falando de um. Palmeiras, eu não estou falando de um. Flamengo, o Internacional pela pontuação, o Grêmio por colocar time... Não tem mais condições. Misto, não. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de um time. Um time, obviamente. Estou falando de 3 times. No contexto de quando tu tem 3 times em condições de ser campeão brasileiro, faltando 8 rodadas, um deles tem que imaginar que vai ganhar 5. Não importa qual deles. Pode ser o Palmeiras, pode ser o Inter, pode ser o Flamengo. Agora, nenhum dos 3 não vai ganhar no mínimo 5 jogos. Já muda a sua frase. Nenhum deles. O Palmeiras, ao ter a obrigação de ganhar 5 para ser campeão e chegar a 77, obriga o Internacional a ganhar 7 de 8. Exatamente. Se o Palmeiras ganhar 5, e eu estou desconsiderando esses 3 jogos, ele obriga o Inter a ganhar 7. Pela diferença de pontos. Tem razão. Partindo do princípio que ele vai ganhar os 5. Partindo do princípio que ele vai ganhar os 5. Se o Palmeiras... E eu obrigo o Palmeiras... A mesma coisa serve para o Flamengo. Tem que ganhar 7 também. Usando o teu raciocínio, é o seguinte, o Palmeiras tem condições de ganhar os 5 e em ganhando 5 é campeão brasileiro, eu não tenho dúvida. Agora, o Inter não pode imaginar querer ser campeão ou brigar pelo título sem, no mínimo, ganhar 5. É isso que eu quero De 1 a 10, qual é a chance do Inter ganhar do Vasco amanhã à noite? De 1 a 10, 6,5. Então já não é mais campeão. 6,5. Dorelvo. De 1 a 10, amanhã eu diria que tem 60% para o Vasco, 40% para o Inter. Menos que eu, para ele é 40%. É o Para contrário. ser campeão brasileiro... Não, ganhar do Vasco, ganhar do Vasco. Não. Para ganhar o Vasco, para ser campeão brasileiro, 100%. Se o Inter não ganhar do Vasco amanhã... Expectativa de... Estou dizendo. Partindo do princípio que o Inter tem que ser campeão brasileiro, Inter e Vasco amanhã é 100% do chance do Inter ganhar o jogo do Vasco. Porque se o Inter não ganhar do Vasco amanhã, o Inter não ganha mais o Campeonato Brasileiro. É isso que eu estou me referindo. É que o Vasco tem seu propósito. Né? Ele está a perigo, tem que pontuar. Mas o propósito do Inter é maior. O propósito do Inter tem que ser maior. Se o Inter, com a cabeça de ser campeão brasileiro, não ganhar amanhã do Vasco, o Inter não tem condições de ser campeão brasileiro de jeito nenhum, independente de Flamengo, ser favorito de Vasco. É isso que eu quero dizer. Um time que quer ser campeão brasileiro não pode se preocupar com o Vasco. Não pode. Simples. Saiu uma pesquisa aqui para o governo do Estado, do Instituto Métodos. 57,57 Eduardo Leite, 42,43 José Ivo Sartori. Vamos dar para analisar. Mas só para divulgar os números aí. Rec, tu disseste que o Inter não convenceu, mas o que é convencer para vocês? Eu vi o Inter muito consistente, sabendo jogar por uma bola e não sofrendo muito contra adversários fortes como Palmeiras
e Grêmio no segundo turno. Abraços, Jorge de Canoas. É que não foi parelho. Não convencer é não ser parelho. Convencer é jogar bem sempre, para ser campeão brasileiro. Eu diria assim, Rec, do ponto de vista técnico, o jogar por uma bola e jogar reativamente é contar muito com a sorte. Então, eu acho que o time tem que ter o plano B, o plano C, mas ele não pode se pautar o ano inteiro com essa... Então, acho que é nesse sentido que não convence. É que o Corinthians foi campeão assim, né? No passado, jogando reativamente, por uma bola, ganhando de 1-0. O Tite foi campeão da Libertadores, Mundial, assim, ganhando de 1-0, goleada pro Corinthians 1-0. É que é um sistema que tem que ser bem trabalhado. Onde o Palmeiras jogou reativo e tomou um gol de bola parada e tomou um gol de fora da área. E não é tão simples. Por isso que eu disse que o placar foi injusto. E o Campeonato Brasileiro é diferente da Libertadores, né? A Libertadores, o Grêmio pode fazer o que fez, porque precisa ganhar ou não perder. E aí tu tá classificando. O Campeonato Brasileiro é uma sequência, não dá. Essa é para você, torcedor tricolor, que não quer ficar de fora do jogo de volta do Grêmio contra o River Plate na Arena. São só esses ingressos que existem. O Grêmio Mais, dessa semana, vai sortear 11 ingressos de camarote para assistir a semifinal da Libertadores da América na Arena. Quer copar essa? Comprando o Grêmio Mais, você acessa conteúdos históricos exclusivos do Grêmio e ainda concorre a um Fiat Mobi, 11 ingressos de camarote para assistir a semifinal da Libertadores na Arena e mais 100 prêmios em dinheiro. Eu disse 100 prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil reais em prêmios toda semana, sem acumular. Por apenas R$10, você ganha 2 números da sorte. E quanto mais você comprar, mais aumentam suas chances de ganhar. Entre no site gremiomais.net para ver qual o ponto de venda mais perto de você. Você encontra Grêmio Mais no app e site oficiais do Grêmio, no site gremiomais.net e em diversos pontos de venda credenciados. Procure um perto de você. Grêmio Mais, paixão por ganhar. É isso aí, né? Ainda tem chance de ter ingresso aí. Ajuda o Grêmio, concorre a mais de 100 prêmios e ainda fica chulhando um ingresso para Grêmio e River Plate, casa cheia, 55 mil tricolores contra os hermanos argentinos. Projeto Casa Nova Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto, são casas maravilhosas. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas agora com o Fernando, 986317709. Saia do aluguel. Fala com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Bom, a gente falou da sequência do Inter, do Palmeiras, do Flamengo. Nós estamos desconsiderando as chances de São Paulo e Grêmio. Por quê? Porque esses têm que fazer 90% de aproveitamento. Tem que ter 7 vitórias e um empate na pior das hipóteses. E além disso, no caso do Grêmio, a probabilidade de usar a força máxima é mínima. Né? Em vários jogos, o Grêmio vai disputar com um time alternativo. Se o Grêmio fizer 22 pontos, o Grêmio chega a 74 só. Mas o Grêmio tem um campeonato paralelo contra o São Paulo, complicadíssimo. Caso não ganhe a Libertadores, quer classificar direto para a Libertadores de grupos, né? E isso, por incrível que pareça, o São Paulo, com a mesma filosofia, Grêmio e São Paulo vão estar brigando até a última rodada, um com o outro, por causa dessa quarta vaga. Eventualmente pode, acho que não, o Atlético Mineiro pode chegar, Santos está numa evolução, mas essa briga, o Grêmio não pode deixar desgarrar o São Paulo, e assim, é um campeonato paralelo de tal maneira que São Paulo ganhando uma partida, o Grêmio tem obrigado a ganhar uma também. São Paulo ganhando 3, o Grêmio vai ter que ganhar 3. 4 no caso, né? Vai ter que ganhar uma a mais. Então é uma briga tão árdua para o Grêmio, mesmo que para o 4º lugar,
quanto para o Inter contra o Flamengo, E por é exemplo. importante essa quarta vaga pela questão da pré-temporada, porque a pré-Libertadores antecipa a volta dos jogadores e não deixa aquele fluxo normal de preparação. É horrível para a volta. Ela atrapalha muito. É importantíssimo a quarta vaga. E até para quantificar o que o clube poderá fazer durante o ano. Se você entra na fase de grupo, você tem 6 jogos. 6 jogos. Se você entra na pré, você pode ter 2 ou 4 jogos. E nós, gremistas, estamos torcendo com a possibilidade de ainda jogar no final do ano o Mundial. É isso. O que encurta mais ainda as férias, né? Sim, Não, mas aí, no caso, o Grêmio campeão, não o Grêmio entra entra na fase de grupo. Não, sim, mas mesmo assim... Sim, claro. Se for campeão. Claro. Mas, que deixa eu relatar no Que final. é o que se quer, né? No final do jogo do Grêmio contra a River, né? Mais uma vez, aquela situação da torcida tirando pedra. A torcida do Grêmio ficou retida lá por 1 hora, como é normal, né? No estádio adversário. No espaço do Grêmio, dos dois lados, a polícia argentina e nenhuma polícia nos espaços do River. As pessoas saíram, os torcedores saíram e ficaram lá uns 10, por mais de meia hora, os mesmos. Eles arrancavam o reboco das paredes, iam lá em cima, arrancavam o reboco das paredes, desciam e vinha a pedra. Mas era pedra, sim, era uma coisa de 300, 400 gramas. A polícia assistiu... Toda a torcida do Grêmio? Toda a torcida do Grêmio que sai depois, teve né? que... Sim, porque fica retido, né? Então aí ficam uns 10 lá jogando pedra. Eu acho um absurdo que a polícia... Já aconteceu contra o Tucumã, contra o Estudiantes e contra o River. A polícia argentina, ela é conivente porque ela assiste. A gente dizia, olha, lá tá vindo a pedra, ele arrancou, vai jogar, e chegava a pessoa a cantar a pedra voando e as pessoas se defendendo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser registrada, o Grêmio vai fazer uma reclamação quanto a isso aí. E a gente tem que ter um nível de evolução tal para que isso não aconteça, né? Porque isso é um absurdo, né? Ficar alvo de pedrada no final do jogo por meia hora com a polícia assistindo passiva e coniventemente. Já voltamos. Oito horas 13 minutos, 8h13. O nível desse futebol do interior nesse segundo semestre é muito aquém do desejado? Ou tem meninos aí que vislumbram coisas boas e vão aparecer surpreendendo no próximo gauchão? Eu acho que tem jogadores interessantes, né? Jogadores mais jovens, porque os clubes eles optam por usar jogadores da base, jogadores jovens, né, em apostas, né, testar os jogadores nas copinhas de segundo semestre para o estadual. Eu acho que tem jogadores que vão surpreender aí, que vão fazer bons campeonatos estaduais, não só no tem base Gaúcho. no interior? Juventude, São José? São José, Cruzeiro, a Aimoré não tem mais, a Aimoré parou. A Aimoré parou com a base? Parou com a base. Que tristeza. Tristeza, ruim isso. Tava falando porque o Cruzeiro também tem até o juvenil, né? E eu conversei com a direção, porque para o treinador profissional, o sub-20 ele é uma muleta, né? Precisa de um jogador ou outro para trabalhar, treino mais forte, puxa dali. E por mais que os clubes acham que seja custo, ele consegue fazer um grupo, um gauchão, né, com 10 jogadores dos juniores que é do clube ali. E valoriza, quando vê que faz um jogador, vende um jogador. É difícil. Eu acho que deixa eu ver quem mais. Não sei se a Avenida tem, acho que é só esse. Do Sul lá, Pelotas e Brasil. Pelotas acho que não sei se tem também. Pelotas não sei se tem. Brasil tem. Pelotas não tem, Brasil tem, eu acho. É base. O Cruzeiro vai jogar a segunda divisão agora. Segunda divisão, caiu esse ano, né? É, uma pena. Mas e o estádio? O estádio tá ficando bem bonito. Não sei se tu conhece, já te falei pra ti. Conheço. Muito bonito. Né? Tá pra jogar. Lá com o Hernani Campelo lá. Hernani. Tá pra jogar agora a final das finais da Copa Ipiranga, né? Sub-20 aí que sempre vem aqui no Sul. E a promessa tá pronta em dezembro já. E o Cruzeiro jogar o acesso já no estádio. Quem me deu essa notícia foi o Benhur Pereira aqui. E até o Noveleto deixou vazar que tinha um plano para terminar o estádio. Isso. Eu não sei se é esse dinheiro dessa Copa Ipiranga, de repente. Pode ser. Tá? Porque ou o adiantamento de gauchão, só que agora caiu. Mas complica que essa Copa Ipiranga tem um valor muito alto para a Federação Gaúcha. Então, acho que... Porque o Chico sempre aluga campos, né?
e tem custo com tudo, e é muito patrocínio, é uma Copa televisionada, né? Toda. Então, eu acho que pro Chico vai ser vantajoso ajudar a acabar ali que tá itinerário, né? Alugando campos e essas coisas. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos, garantia certificada. E se você disser que viu o anúncio aqui no Cadeira Cativa, ainda tem um desconto especial de 20% na linha automotiva e pode pagar em 3 vezes no seu cartão de crédito. Ligue, agende instalação 30 21 23 23, WhatsApp 99683 3199. Fale com a Natália. A Insulfilme não tem filial, somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Atenção, você está com dificuldades para ouvir a televisão ou ouvir seus familiares? Você pode sim estar com uma perda auditiva. Há mais de 18 anos, a audição, aparelhos auditivos, melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia de compreensão da fala em meio ao ruído. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente deve solicitar atendimento domiciliar, no conforto da casa. E também você pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes de executar a compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. 3224-5681, fala com o Marcelo, com o Leandro, 3224-5681, audicalrs.com.br. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Grêmio Democrático, qual o objetivo mais imediato? O Grêmio hoje vive uma situação totalmente pacificada, né? Nosso objetivo é ajudar o clube a conquistar os seus objetivos. E qual é o objetivo de cada clube? É ser campeão, né? Então, é trabalhar. Agora, essa situação, por exemplo, que está acontecendo no nosso co-irmão lá de algumas condutas e conselheiros que estão lá suspensos, hoje se trabalha em fazer uma cartilha para que as gestões se pautem por determinadas condutas dentro de linha. Existe uma empresa aí contratada para apresentar até o final do ano cartilhas de governança. Então, o nosso objetivo é trabalhar em prol do clube para que se chegue nos resultados. Agora, o que o senhor falou a respeito do que aconteceu no Internacional ontem é triste, mas alentador ao mesmo tempo. Já não passa mais despercebido. A própria defesa do presidente Vitório Pífero está bem, é justa, todo cidadão tem o direito ao contraditório, a se defender, a tentar restabelecer uma comparação. Então, não tem problema nenhum de falar das administrações anteriores. Mas eu digo isso já há vários anos. Não se pode justificar uma incompetência administrativa por uma incompetência administrativa anterior. Porque senão não termina nunca. Ah, mas eu peguei com 70 milhões de dívida, mas não era o campeão, voltou, não era
o cidadão que ia ter a saída para tudo. E outra, não dá para misturar os assuntos. O Internacional gastou com Forlan, gastou com Escoco, gastou com Nilmar, mas nunca se comprou tantos jogadores como na administração Vitório Pífero e Fernando Carvalho. Foram 300 jogadores. Quer dizer, então, jogar pedra para se defender, ok, é o jus experientes, não tem problema nenhum, todo mundo merece se defender, se for para a justiça comum. Não estou dizendo que o presidente fez coisinhas lá, mas o presidente era o comandante do que estava acontecendo lá e não pode alegar que não sabia. O cidadão brasileiro não pode alegar que não conhece a Constituição, nem sendo analfabeto, porque tem a obrigação de conhecer a Constituição. Ele não pode nem se defender dizendo, eu não sabia, eu não conhecia. Agora, um presidente de clube não saber que houve adiantamento de 10 milhões no caixa, que obras não foram executadas, que tem notas sequenciais de empresas que não existem, de endereços fictícios. Eu chego a brincar aqui várias vezes que o Internacional fez obras no céu. Então, por mais que diga o presidente que houve comissionamento a empresário em demasia, e parece que ontem bloquearam o presidente, que tinha que falar, tinham que ter deixado o presidente falar, tinham que ter dado mais meia hora, né? Porque ali era o lugar apropriado, o fórum adequado para se debater. E se tiver que escancarar, que se escancare. Já está no Ministério Público, já está na Justiça Civil, já está no Departamento de Ética, me deu um branco agora, no Conselho de Ética do Internacional, já está em tudo. Já está disseminado, já está espalhado. E outra que eu vou dizer aqui, não tem problema nenhum. Foram ou são meus amigos, jornalista não pode fazer meia análise. Enquadraram 4 dirigentes, apontaram e depois foram condenados, porque agora tem poder de lei o Conselho Deliberativo pela determinação do Profut. E não apontaram um vice-presidente eleito, Luiz Henrique Nunes, e o outro que era responsável pela controladoria do clube e pelo portal de transparência, que tanto nós debatemos aqui e acusamos e instigamos, que é o Sandro Farias. Estavam todos juntos, o tempo inteiro. Ficou ruim até para eles. E uma correção do que eu disse hoje na Rádio Grenal. Eu disse, ambos eram do Convergência Colorado. Eles foram, não expulsos, mas houve uma divisão do Convergência, justamente porque eles não concordavam com algumas atitudes daqueles que estavam no poder junto com o presidente Vitório Pífero. Inclusive, eles se separaram para poder continuar na administração do Internacional e o Convergência em si, né, se retirou, porque aqueles que ficaram lá eram ex-Convergência, inclusive esses 2 que eu citei, mas oriundos do Convergência. Então, esse negócio de atirar para tudo que é lado agora, tudo certo. Agora, justificar os erros absurdos cometidos com erros de outros, corrigisse, denunciasse, participasse, intervisse. Não? A questão é que tem que ser entendido que os tempos mudaram e as gestões têm que se tornar profissionais. Existem as normas, existe auditoria e o clube de futebol é que nem uma empresa, tem que se pautar pela sequência de normas. Acabou essa situação de gestões de qualquer jeito, de sem contabilidade, de contabilização. Já foi terra de futebol ninguém, né? Exatamente. Hoje o futebol é que nem uma empresa e tem que ser sério. Então, não tem mais espaço para isso. O sujeito vai e o pega Internacional está dando um exemplo nisso, de que um dia tem que corrigir as coisas, né? Não vou entrar no mérito o que está certo ou o que está errado, mas se tem algo a ser apurado, que se apure. Se tem algo que tem que ser auditado, que se audite. E que se chegue em conclusões e que se aplique a norma e as sanções. É isso que tem que aprender. O futebol, está bem dito, não é mais terra de ninguém, está muito bem dito. Diga, professor. Não, eu quero te parabenizar pela tua reflexão, ela foi espontânea, mas eu acho que tu conseguiste colocar absolutamente tudo que precisava ser dito nesse caso. Eu não coloco nenhuma vírgula a mais nem a menos e corroborando
com a questão do Tem que ter gerenciamento mecanismo de profissional. proteção ao clube. Não, mas eu quero colocar uma situação a mais, Rec, e que tu colocaste na tua fala, que é o seguinte, mesmo sendo profissional, precisando de uma gestão profissional, existe um fato que tu citaste que é Ministério Público. Em qualquer situação que internamente o Inter tente resolver de uma maneira ou de outra, a partir do momento que foi para o Ministério Público, toma uma dimensão diferente. E as defesas a favor, a contra, não me importa, não faz parte cada um de que se nada. defenda. E eles vão ter que fazer uma defesa agora real e que vai perpassar o campo de futebol e das gestões do futebol, sendo ou não são profissional. Entrou no Ministério Público, começam a se preocupar efetivamente... Quebra de sigilo telefônico, bancário, só o Ministério Público é que pode pedir para a Justiça determinar a quebra. O senhor é advogado, sabe bem. Mas antes, ou independente do Ministério Público, eu entendo que o clube tem a obrigação de fazer a sua investigação, mesmo que ele não tenha todas as ferramentas. Se for o caso. E, na verdade, não é o Ministério Público, é o juiz que autoriza a quebra. Né? Nem é o Ministério Público. O Ministério Público pede. é uma parte, ele pede. Ele Sim, funciona como parte. isso foi uma fala do REC. Mas eu entendo que o clube não pode fazer vista grossa e tem que fazer a sua investigação. O Internacional está dando um exemplo, não querendo entrar se está certo ou está errado no mérito, isso eu vou deixar para os colorados julgarem. Mas assim, a questão de forma, o Internacional está dando um exemplo para nós. Porque o fato veio à tona, foi feita investigação, teve comissão, teve relatório, teve conclusão dessa comissão, teve apresentação ao plenário, teve voto e decisão, independente de Ministério Público. Independente. Mas eu faço questão de acrescentar uma coisa. Primeiro, que eu concordo 100%, e quantas vezes nós falamos sobre a questão da gestão profissional de esportes. Apenas quero dizer o seguinte, não é uma questão só dos colorados, é a única coisa que eu discordo. Porque estando no Ministério Público agora, não é mais uma questão de ter que ser profissional ou não. É uma questão de Estado. Agora é uma questão de Estado. E aí perpassa o futebol. E isso é importante. É isso aí. E outra coisa. Que todos os clubes aprendam com isso. O Grêmio perdeu a chance, quando o presidente Guerreiro foi condenado pela Justiça Comum, de expulsá-lo do Conselho. Porque o presidente Koff disse, a Justiça que condene. Não, o Grêmio também. E tinha essa prerrogativa o Conselho Deliberativo. E tinha obrigação de ter feito. E tinham que ter expulsado o presidente. Sem dúvida. Até amanhã. Obrigado, Cláudio. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado.